Seja muito bem-vindo ao nosso evangelho de hoje. Hoje é o evangelho de sábado. Como todos sabem, nós estamos com as nossas atividades ainda suspensas lá no Esperança, por conta da pandemia. Então, todos os sábados, às 14h30, nos encontramos aqui. Olá, Marisa, seja muito bem-vinda. Seu Juso, seja muito bem-vindo. A saudade é grande, eu sei que todos nós estamos com saudade, mas ainda bem que nós temos a possibilidade de matar um pouquinho da saudade assim, né? Através desses nossos encontros que ocorrem aos sábados, às 14h30, às quintas-feiras, às 20 horas. Nós também temos o Evangelho diariamente, às 18 horas. Olá, Sheilita, seja muito bem-vinda. E é o momento da gente tentar fortalecer um pouquinho, né, a nossa fé, o nosso aprendizado. Então, eu vou dar os recados agora. Inclusive, tem uma novidade para falar para vocês. Então, primeiro eu vou dar os recados, depois eu falo da novidade, tá bom? Olá, mãe! Oi, seu Wilson! Falar oi pra minha mãe, gente, senão a minha mãe reclama. Eu cheguei e você não falou oi, então oi, mãe. Então, primeiro, queria agradecer a todos vocês que nos ajudaram, né, na entrega das cestas básicas do último mês. Então, a gente entregou 109 cestas, infelizmente faltaram cestas, tinham mais famílias. Foi a primeira vez que faltou, a gente está com esse trabalho desde março. A gente já tem esse projeto, o projeto Florescer, projeto que entrega as cestas básicas há 16 anos. Há 16 anos a gente faz esse trabalho lá no Esperança e todos os meses a gente entregava uma média de 50 cestas antes da cesta básica, no máximo, antes da pandemia, no máximo eram 60 cestas. Hoje a gente está entregando 120, teve um mês que foi 129. Olá, Ângela, oi, Nélio, foi 129. Então a gente tá percebendo que todo mês esse número tá aumentando. Então nós criamos uma vaquinha virtual para ajudar no mês de dezembro, porque mês de novembro a gente já tá correndo atrás, né? Mas o mês de dezembro é o mês mais curto. Então a gente criou também uma vaquinha virtual. Então tá nas nossas redes sociais correndo o post da vaquinha virtual, porque nós, além de entregar em dezembro as cestas básicas, a gente gostaria, uma vontade nossa, de entregar também junto com a cesta um frango e um panetone. Porque a gente, nesses 16 anos trabalhando, a gente percebeu que essas famílias sempre no final do ano passa mais um aperto, sabe? Mas a gente fazia o saquinho de presente para as crianças, então era uma forma da gente acalentar um pouquinho mais esse final de ano. Só que agora com a pandemia a gente não vai conseguir fazer a entrega dos brinquedos, a festinha que nós fazemos para eles. Então a gente resolveu fazer essa vaquinha para conseguir angariar recursos para a gente conseguir comprar o panetone e o frango, que pelo menos alguma coisa diferente vai ter nessas casas, né? Então a gente conta com vocês para ajudar nessa entrega, né? Então a vaquinha já tá correndo, então a gente tá assim com duas campanhas ao mesmo tempo, a campanha desse mês e a campanha para o mês que vem. Nós temos também o atendimento fraterno, quem quiser precisar conversar um pouquinho, através do nosso telefone 96598-1987, é só deixar um recado que os nossos atendentes do atendimento fraterno entram em contato com vocês. A gente sabe que esse momento de pandemia é um momento difícil, então tem muitas pessoas que necessitam conversar um pouquinho, ter uma luz à vista da doutrina espírita para alguns problemas, então a gente está à disposição, é só mandar uma mensagem para a gente que um dos nossos atendentes liga para vocês. Agora eu vou falar da novidade, porque já estou em cima da hora, né? Então é o seguinte, sábado que vem a gente vai ter uma palestra diferente. Por que vai ser diferente? Porque quem vai dar o tema da palestra vai ser vocês.
É isso mesmo. Hoje à noite ou amanhã, não vou garantir que vai ser hoje à noite, talvez amanhã de manhã, a gente vai criar um post, vai colocar aqui na internet, lá nos stories, que vai ser uma caixinha, sabe aquela caixinha de perguntas? Então, para vocês escolherem o tema que vocês queriam ver aqui, que vocês querem ver aqui no sábado que vem. Então, vai estar lá, daí a gente vai escolher os temas mais votados e daí, dentro de 2 temas mais votados, a gente coloca de novo uma outra caixinha para vocês escolherem o tema principal, tá bom? Então, essa é a novidade. Então, a gente estava pensando que uma forma de vocês participarem também desse momento que vocês estão aqui com a gente seria dar oportunidade para vocês também falarem o que vocês gostariam de ouvir. Então a gente vai testar esse novo formato, assim, é a primeira vez que a gente vai fazer isso. E tem outras ideias aqui que nós também estamos pensando, que a equipe está pensando. Então a primeira vai ser essa, então vai ter a caixinha para vocês colocarem os temas, nós vamos escolher os mais votados para a gente fazer uma votação geral, tá bom? E daí semana que vem, o tema de sábado, quem vai escolher é você. Essa é a nossa novidade. Espero que vocês gostem dessa novidade. É um teste, né? Mas vamos ver o que vai dar. Então, contamos com vocês para nos ajudar nessa escolha do tema, tá bom? O encerramento da votação vai ser na quinta-feira, porque a gente precisa de um tempinho para preparar a palestra, né? Então, até quinta-feira vai estar rodando a caixinha e daí depois a gente vai falar qual que vai ser o tema escolhido por vocês, tá bom? Então vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que juntos possamos aprender um pouquinho mais do Evangelho. Pedimos à equipe espiritual do Esperança, os mentores individuais de cada um de nós, os mentores da nossa casa, que também se façam presentes nesse momento, para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre os evangelhos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Aí, hoje o nosso tema é fé cega e fanatismo religioso. Daí eu pergunto, será que existe fanatismo no espiritismo? O que vocês acham? Então, vamos primeiro falar o que é fanatismo. Deixa eu pegar minha colinha aqui, peraí. Fanatismo é caracterizado pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico. É uma ideia ou uma concepção religiosa. Em geral, o fanatismo religioso também se caracteriza pela intolerância em relação às demais crenças religiosas. Então, a Marisa já colocou aqui que acha que existe. Infelizmente existe, gente. Existe sim fanatismo em todas as religiões. Porque o fanatismo não é da religião, e sim da pessoa. A pessoa já tem esse extremismo, vamos dizer assim, dentro dele, que acha que aquela situação tem que ser daquele jeito. Se ele acredita que é assim, então assim tem que ser. E acaba não ouvindo os outros. Isso a gente encontra em todos os locais, e inclusive nas religiões e inclusive no espiritismo. E esse é o tema que nós vamos falar hoje, porque o fanatismo é o filho da fé cega. Infelizmente é o filho da fé cega. Então vamos aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo lindo, se depois vocês puderem ler, é o capítulo 19, que trata somente sobre fé. Que o título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. E nós vamos falar hoje do item 6, que é a fé religiosa, condições da fé inabalável, que vai falar sobre a fé cega. Então eu vou ler um trechinho para a gente ir conversando sobre esse tema, pode ser? Então começa assim. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões,
Todas as religiões têm seus artigos de fé, ou seja, a descrição do que os seguidores devem ou não devem acreditar. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita tudo sem verificar tanto o que é falso quanto o que é verdadeiro. E a cada passo se choca com as evidências e a razão. A fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé, que tem por base a verdade, possui um futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra, também o é à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da fé, mas impor a fé cega a alguém sobre uma questão de crença é confessar a sua impotência para demonstrar que está com a razão. Aqui a gente começa a ter uns pontos para a gente conversar hoje. O Espiritismo, ele não tem... nós, espíritas, a gente não acredita em... Não tem imagens que a gente tenha que seguir, ou então a gente também não tem dogmas, e a gente não esconde nada. Qualquer pessoa que quiser aprender do Espiritismo, não precisa ser uma pessoa específica que vai ser um líder religioso, que só ele vai ter os conhecimentos. Não. O Espiritismo, ele vem fazer o quê? Ele vem tirar todos os véus. Então, pegou o ensinamento de Jesus, que quando Jesus veio, a gente já conversou sobre isso, ele vem mostrando muitas coisas através de parábolas, quando não por parábolas, frases que ele utilizava, que na época o povo não entendia muito bem. Então, o Espiritismo veio fazer o quê? Veio clarear para a gente as palavras de Jesus, que é o Consolador prometido que Jesus tanto falou, que veio trazer o fortalecimento do conhecimento do Cristo. Não veio mudar nada do que Cristo falou, veio somente mostrar para a gente o quê? Como as coisas podem ser praticadas no nosso dia a dia. Então ele veio tirar de nós aquela venda que falava assim: quem de nós, eu posso falar por mim, porque eu não nasci espírita, eu não nasci num berço espírita, que a minha família fosse espírita, eu vim de outra religião para o espiritismo. Então, quando eu era de outra religião, eu tinha algumas crenças e algumas perguntas que eu não obtinha resposta, do tipo, por que existem tantas diferenças nesse planeta? Por que tem pessoas que nascem em locais onde existe guerra e existem pessoas que nascem em locais que existe a paz? Por que existem pessoas que nascem já doentes e por que nascem alguns saudáveis? Então eu começava a fazer esse questionamento e não tinha resposta. Não tinha a resposta. E eu acho que muitos que estão aqui assistindo hoje também já fizeram esses questionamentos, ou até mesmo quando acontece alguma coisa no nosso lar. Por que existem umas famílias que são tão comercial de margarina, né? Assim, tão bonitinha, que não existe briga, que é aquela família que toma café da manhã juntinho, que sai juntinho, que parece que é tudo tão perfeito, enquanto muitas vezes a minha família é quebrada. Por que existe isso? E sempre, esse monte de pergunta, sempre a resposta era a mesma, porque Deus quis assim. E Deus querer isso, querer que alguém seja triste, alguém ser feliz, era meio estranho, porque se todo mundo falava que Deus é bondade, por que ele ia separar os seus filhos para uns serem felizes e outros serem tristes, né? Então, isso
me questionava muito. Não foi isso que me trouxe ao espiritismo, foi outro motivo. Mas desde pequena eu fazia esses questionamentos, né? E daí, quando eu cheguei no espiritismo, eu aprendi o quê? Que o espiritismo ele vai responder tudo pra gente. Ele tem resposta para tudo. Então, aqueles véus, eles vão sendo tirados. Vão sendo tirados. E daí, como fala aqui, que o que é verdadeiro na sombra sempre vai ser verdadeiro na luz do dia, é o que? Os ensinamentos do Cristo são perfeitos. São o nosso guia. E o Espiritismo vem reforçar isso pra gente, mostrando aqueles pontos cegos pra gente começar a trabalhar eles, principalmente dentro de nós. Principalmente dentro de nós. Porque a gente acha que a fé, ela tem que ser palpável, né? Tipo São Tomé, eu tenho que ver para crer. E o Espiritismo vem mostrar que não precisa ver para crer. Que simplesmente a nossa fé, ela tem um poder maravilhoso. Quando a gente acredita, automaticamente as coisas na nossa vida começam a ter sentido. E vem mostrar o quê? Que a gente tem que começar a questionar, sempre questionar. Kardec, para quem não sabe, era um pesquisador. Ele era um professor, ele era um pesquisador. E quando ele começou a estudar a doutrina espírita, porque quem assistiu o filme do Kardec, ou quem já leu as obras, sabe da história que começaram as batidas em vários pontos, começaram as comunicações e ninguém entendia como funcionava. E Kardec foi chamado para ir ver esses fenômenos e primeiro ele não quis, porque ele achava que eram apresentações, que eram coisas frívolas, que para ele não interessava no momento. Só que daí ele começou tanta gente falando sobre isso, ele foi conhecer. E daí ele começou a perguntar assim, se questionar, como que é capaz uma mesa levantar sozinha sem ter ninguém segurando? Como uma mesa pode dar uma resposta, como batidas vão responder. Então, esses questionamentos que ele começou a ter foi que trouxe essa doutrina que a gente tem hoje, que nós estudamos, que vem nos mostrar que tudo tem uma resposta. E daí a gente sai do peso de ter uma fé que a gente tem que acreditar no que nos é imposto, para uma fé de que se eu buscar, eu vou ter a resposta. A resposta para tudo. Que tudo que a gente procura estão nos livros da doutrina, estão até mesmo quem não é da doutrina vai encontrar muitos ensinamentos ali na Bíblia. Ou seja, vamos encontrar o questionamento para essas coisas, essas dúvidas que nós vivemos no dia a dia. E que nós não temos que ser cegos, guiados por alguém. Não. Que nós temos que começar a entender como as coisas funcionam. Aqui no Espiritismo, para uma pessoa fazer uma palestra, por exemplo, ela não tem que ser uma pessoa diferente de qualquer outra. Nenhum de nós é diferente, todos nós estamos aprendendo. A gente tem essa consciência de quê? De que precisamos aprender diariamente. Não tem ninguém especial, todos somos iguais. E isso é que deixa essa doutrina tão assim humanizada, para que a gente possa entender que todos nós estamos num processo de evolução, né? Que nós temos o Cristo como nosso guia e modelo, e se nos comparando a ele, tentando chegar até ele, é que a gente vai adquirir a perfeição, que essa evolução, ela não está em outras pessoas, ela vai estar em cada um de nós, no movimento que nós temos que fazer. Porque quando a gente está seguindo alguma coisa cegamente, a gente coloca no outro a responsabilidade da minha salvação. Então eu vou encontrar a minha salvação lá com o pastor da igreja, eu vou encontrar com o padre, com o papa, com a mãe de santo, com
a pessoa lá o monge budista, então eu vou transferir as minhas responsabilidades para os outros. E na verdade o espiritismo vem fazer o quê? Que a responsabilidade da nossa evolução é exclusivamente nossa, que todos nós temos que fazer essa busca. E o espiritismo vem mostrar ainda que não tem como nós obrigarmos aos outros a acreditar naquilo que nós acreditamos. Que nós acreditamos e nós vamos, através do nosso conhecimento, nos mudando, nos melhorando. E a partir disso, aqueles que estão ao nosso redor vão começar a desenvolver o quê? A curiosidade, a vontade de entender o porquê que isso acontece. Por que eu passo por um momento difícil e eu encontro a força para passar por esse momento difícil sem me desesperar tanto? Por que eu entendo a doença na minha família? Por que eu entendo as dificuldades que eu passo no dia a dia? Então, isso vai fazendo o quê? Vai fazendo a gente fortalecer o nosso entendimento e a nossa mudança interna. Porque a partir disso, a gente aprende que nada nessa vida acontece por acaso. E a gente começa a pensar, a entender que nós não estamos aqui nesse momento na Terra por acaso. Nós estamos aqui para cada um com uma missão pequenininha à vista dos outros, mas grandes para dentro de nós, que é cada um de nós mudarmos, cada um de nós aprendermos na família onde nós nascemos. Porque a família que nós temos hoje é aquela família que é necessária para a nossa evolução, para o nosso crescimento. É no ambiente de trabalho onde nós estamos, porque é nesse ambiente de trabalho que nós vamos encontrar as ferramentas para a nossa evolução, seja com as pessoas que estão ao nosso redor, seja com o trabalho que a gente escolheu para a nossa vida. Então, o Espiritismo ele vem mostrar para a gente, clarear nossa mente para várias coisas. E também falar que essa fé, ela tem que brotar dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem um nível diferente de fé. Não sei se vocês conhecem aquelas pessoas que só de conversar com a gente já dá uma força, faz a gente acreditar que nós somos capazes de passar por aquele momento. Enquanto a gente encontra outros que são capazes de deixar a gente tão mal que faz a gente não acreditar que é possível sair dessa situação. Existem esses tipos de pessoas. Aquelas que nos transmitem esse momento de dificuldade de que a gente não vai conseguir, é que elas ainda estão aprendendo a exercitar a fé. Enquanto outros não, aquele que nos põe para cima, são aqueles que eles têm essa fé mais forte dentro deles, que acreditam que apesar das dificuldades, é possível sim passar por esses momentos difíceis. E a gente encontra pessoas assim em vários locais, várias religiões e até naquelas pessoas que dizem que não tem religião nenhuma. Até aqueles que falam assim, eu não acredito em nada, não acredito em Deus, não acredito em nada, eu sou cético. Mas a hora que a gente começa a conversar com essa pessoa, ela começa a falar assim, porque no futuro isso vai ser assim, porque eu acredito nisso e nisso e nisso. Ele pode não ter essa fé, que seria uma fé religiosa, mas ele pode ter a fé humana, que é o acreditar. O acreditar em coisas melhores. Acreditar em que as dificuldades passam. Acreditar nas pessoas. Então, essa fé que cada um de nós carrega dentro de nós, cada um tem a sua, ela é uma válvula propulsora para a evolução, para acreditar em algo melhor e a partir disso fazer as mudanças. A gente fica pensando em fé e a gente lembra de uma passagem que tem até aqui nesse evangelho, que é primeira parte desse capítulo, que conta a história de uma senhora que chegou até Jesus com seu filho que tinha um problema mental. E daí ela já tinha conversado
com os apóstolos, e os apóstolos não tinham conseguido curar ele. Daí ela chegou até Jesus e falou que o filho dela era lunático, que muitas vezes ele caía no fogo, outras vezes caía na água. E ela estava desesperada, pedindo ajuda para Jesus, para Jesus curar esse filho dela. Daí Jesus chegou perto dela e curou o filho. Daí os apóstolos chegaram até Jesus e falaram assim: Mestre, como conseguiste tirar o demônio do corpo desse menino? Daí Jesus falou assim, que eles não tinham fé, por isso que não tinham conseguido. Até quando ele estaria ali para ser demonstração de fé? Que na verdade, se os apóstolos tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu não sei se vocês já viram um grão de mostarda, ele é muito pequenininho, é do tamanho da cabeça de um alfinete. Então, se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele falaria assim para a montanha: saia deste lugar e vá para o outro. E o que são essas montanhas? Essas montanhas são as dificuldades da nossa vida. Se nós tivéssemos um pouquinho dessa fé, essas montanhas, elas sairiam dos nossos caminhos. E daí tem a parte que Jesus fala, que a fé te curou. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa também a entender que essa fé que existe dentro de cada um de nós, ela é capaz de curar todas as dificuldades, os desafios, os momentos de dores, os momentos de doença, que quando a gente acredita em Deus realmente, essas dores elas vão diminuindo. Mas que para isso a gente tem que exercitar essa fé diariamente na nossa vida, sempre acreditando que nada nessa vida vai acontecer por acaso, nada, tudo vai ter uma razão de ser. E esse capítulo do Evangelho, ele vem nos mostrar isso, que o Espiritismo ele veio para cá para nos mostrar que a gente tem que sim questionar, temos que questionar por que existe isso, por que existe diferenças no mundo, por que existe momentos fáceis e momentos difíceis, por que nós estamos hoje enfrentando uma pandemia. Então o Espiritismo vem nos mostrar que a gente tem que questionar, porque a partir do momento que a gente questiona, a gente vai tirando as nossas conclusões de que sempre é possível aprender com os momentos difíceis, que nada aqui acontece por acaso, porque se a gente pensasse que seria tudo por acaso, por que nós estaríamos aqui? Não é? Por que nós estaríamos hoje, em pleno sábado, conversando sobre fé? Não é verdade? Tem uma parte aqui do Evangelho que Kardec deixou uma frase que eu acho tão bonita que eu vou ler para vocês. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. E daí a gente começa a entender que essa fé que a gente tem em Jesus, esse acreditar que nós temos em Jesus, ele já dura quanto tempo? Mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, Jesus passou aqui na Terra e deixou os ensinamentos para a gente, nos mostrando através do seu Evangelho, através do seu modelo de conduta, que todos nós fomos criados para a evolução, que todos nós fomos criados à semelhança de Deus. E quando ele fala isso, é que todos nós fomos criados com um pedacinho de Deus para poder evoluir. E daí, passou-se mais de 2000 anos e nós estamos fazendo o quê? Continuamos falando de Jesus como se ele fizesse parte da nossa vida.
Vocês já pararam para perceber isso? Quando a gente começa a falar de Jesus, é como se a gente falasse de um grande amigo que está sempre ao nosso lado, sempre nos orientando. E a verdade que ele deixou pra gente, ela nunca se perdeu. Ela sempre está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. E trazendo isso pro Espiritismo, para nossa vida, a gente tem que lembrar que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. O que isso significa, a doutrina dos espíritos? É a doutrina que ela não precisa de dogmas, então não precisa de pessoas especiais para estarem falando aqui com vocês ou em nenhum outro lugar. São pessoas comuns que estão estudando cada vez mais para ter um pouquinho mais de conhecimento, mas não ser melhor do que ninguém. Quem resolve virar espírita, gente, eu vou falar para vocês, não é coisa fácil não, né? Quem tá aqui sabe que eu sempre falo, ser espírita não é fácil, porque a gente tem que mudar a nós mesmos, mudando as nossas crenças que a gente tem lá cravado dentro de nós, a gente fala, não, eu preciso evoluir, isso aqui não serve mais para mim, então a gente vai deixar de lado, então vou pegar uma outra coisa. A Uzi tá falando, não é fácil ser espírita não é. A gente vai ter que fazer essa reforma íntima, a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que parar de tentar encontrar a solução dos nossos problemas dentro dos outros. Então a gente vai ter que parar de falar assim, eu vou lá na casa espírita porque na casa espírita eu vou me curar. Porque eu vou tomar o passe porque o passe vai me curar. Eu vou tomar água fluidificada porque a água fluidificada vai me curar. Quando a gente fala de espiritismo, a gente fala o quê? A sua fé te curou. E não foi a casa espírita, não foi a água fluidificada, não foi o passe. Eles foram o meio, o caminho, mas na verdade o que vai te curar é aqueles ensinamentos do Cristo. É o Evangelho que vai fazer a gente mudar aquilo que mora dentro de nós. E enquanto a gente não fizer essa mudança, a doença vai persistir, a depressão vai persistir. Então, essas coisas vão persistir dentro de nós para que, enquanto a gente não fizer essa mudança, ela vai ficar lá dentro, apertando, doendo, para que eu faça essa mudança. Tem uma historinha, eu não sei se vocês já ouviram falar do cachorro. O rapaz chegou lá no posto de gasolina e tinha um cachorro deitado em cima do prego. E daí o cachorro estava lá deitado em cima do prego e o cachorro gritava, mas não saía do prego. Não saía do prego. Daí o rapaz perguntou pro frentista, por que vocês não tiram ele de lá? Ele falou, porque ele não quer sair. A hora que esse prego estiver incomodando, ele vai sair. Isso é para cada um de nós. Cada um de nós. Esse momento que nós estamos enfrentando de pandemia é um momento de exercitar essa nossa crença nos espíritos e tirar esse fanatismo de achar que somente lá na casa espírita que eu vou obter aquilo que eu necessito. É a gente mudar esse nosso conceito, é a gente entender que na verdade os espíritos eles estão em todos os locais. Deus está em todos os locais e nós estamos imersos em Deus. E quando a gente tem esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, tirando aquela fé cega e nos mostrando que nós podemos pedir esse auxílio para a equipe espiritual, para Jesus, para Deus, aonde nós estivermos, a gente vai entender a magnitude daquilo que o Kardec veio nos mostrar através dos seus livros, mostrando que essa nossa fé ela é capaz de nos ligar com aqui e no mundo espiritual, nos ligar direto com Deus, nos ligar direto com Jesus. E isso nos liberta de sermos pessoas que precisamos de um guia encarnado para seguir a nossa vida. Nos mostra que nós somos livres para fazer as escolhas para a nossa evolução. E daí a gente começa a descobrir que, na verdade, não é que o espírita é melhor do que os outros,
Porque quando a gente pensa em fanatismo, a gente começa a pensar, mas então o espírita sabe mais do que as outras religiões? O espírita é melhor do que a outra religião? Não. Simplesmente a gente entende que cada um está no seu momento e todas as religiões nos fazem buscar Deus, assim como o espiritismo. Só que o que a gente pensa, o que a gente entende é que essa busca de Deus é através dessa mudança interior que todos nós temos que fazer. E que essa mudança não está no outro, está dentro de mim. E eu só vou conseguir essa mudança quando eu buscar o conhecimento, para ele me libertar das amarras que eu trago de outras vidas, para ele me deixar livre para evoluir. E essa mudança às vezes é dolorida, porque às vezes a gente quer transferir essa responsabilidade para os outros. Mas a partir do momento que a gente começa a entender que essa responsabilidade é minha, que eu sou responsável pela minha evolução, dá uma liberdade tão grande e nos mostra que nós saímos da infância e começamos a querer andar para a adolescência, porque para Deus nós ainda somos crianças que estamos evoluindo. Então a gente está saindo daquela prisão que nos prendia através dos dogmas, através das amarras que existiam e nos dando a liberdade de evoluir. Porque o espírito, todos nós somos espíritos imortais que estamos sendo levados para a evolução. Não tem como voltar para trás, não tem como parar no tempo. Cabe a cada um de nós buscar a evolução, cada um no seu tempo. E é isso que o Espiritismo vem nos mostrar através da fé raciocinada, que a gente tem sim que questionar e que cada questionamento que nós fizermos, nós temos que buscar o entendimento, que esse entendimento vai servir para a gente evoluir. Eu acho que é isso que esse capítulo de hoje vem nos mostrar. É um capítulo bem intenso para a gente refletir. Se vocês tiverem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, façam a leitura desse capítulo 19. Ele é um capítulo lindo. Ele fala sobre o poder da fé, sobre a fé religiosa, que foi isso que eu falei agora. Fala sobre a condição da fé inabalável. Fala sobre a parábola da figueira que secou. A fé, mãe da caridade e da esperança, e a fé humana e a fé divina. É um capítulo lindo que fortalece a nossa fé em Deus e a nossa fé em nós mesmos, como seres em evolução, que a partir do momento que a gente acreditar também nessa fé, que a gente pode fazer essa mudança em cada um de nós, ninguém nos segura. Como Jesus falava, vocês sois deuses, nós somos deuses, porque nós somos filhos de Deus. E a gente tem que lembrar que Jesus é nosso modelo. Então, um dia, vai demorar um pouquinho, né? Mas um dia a gente vai chegar lá pertinho de Jesus, a ser o que Ele é hoje. Então, para isso que Deus nos criou, para chegar à perfeição. Só que todos nós temos que dar um passinho por vez. Então, vamos fazer as nossas vibrações, porque meu horário já estourou, gente. Mais uma vez, isso que eu tô sozinha. Quem não pegou a garrafinha de água, ó, pega a sua garrafinha de água, deixa aí do lado, para a hora que a gente fazer as vibrações, fluidificar essa água, para que essa água sirva de remédio para o nosso corpo físico e espiritual, para nos fortalecer também, que essa água possa acalmar cada um de nós, ela sirva de remedinho para cada um. Vocês que frequentam lá a Esperança, cada um leva sempre a sua aguinha fluidificada para a gente fluidificar, mas como a gente está aqui pela internet, lembra, a gente falou que os espíritos estão em todos os locais, então a hora que a gente faz a vibração, pede a fluidificação da água, eles vão lá e vão fazendo, vão colocando os remedinhos necessários para que essa água nos auxilie. Então vamos fazer a nossa vibração. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que envolva todo esse planeta, que envolva todas as pessoas, que aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais e espirituais possam encontrar o equilíbrio e a fé. Aqueles, Pai, que pensam em tirar a própria vida,
que eles possam respirar um pouco e tentar mais um pouquinho, mais uma vez. Que possam entender que esse sentimento triste, essa angústia, ela vai passar. Que Deus acredita nos seus passos, que Ele também precisa acreditar em Deus. Aqueles que se acham sozinhos, que muitas vezes acham que não tem ninguém no mundo por eles, que eles possam abrir a porta dos seus lares para Jesus entrar e fazer morada na sua casa. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que estão em locais onde existe guerra, que a paz possa se fazer presente. Aqueles que estão enfermos, que a equipe espiritual dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, possa auxiliar no tratamento de cada um. Aqueles que foram para o mundo espiritual no dia de hoje, retornaram para a pátria espiritual, que possam lá encontrar os amigos, possam ser acolhidos, possam ser encaminhados para locais de refazimento e continuar a sua caminhada. Aqueles que perderam seus entes queridos, mantenham a fé. Acreditem que o reencontro será em breve, mas que cada um tem o seu tempo de existência aqui na Terra, que a morte é só uma passagem, não é o fim. Pai, envolva todos aqueles que sofrem. Envolva aquelas pessoas que nós amamos, que estão aqui ou que já estão no mundo espiritual. Que cada um possa sentir o nosso amor e o nosso carinho. Que possamos, Pai, agradecer pelos aprendizados que nós temos no dia a dia. Agradecer por esse corpo que nos permite experienciar coisas maravilhosas. Nos permite abraçar, nos permite estar ao lado de quem nós amamos, nos permite a respirar, a comer, a andar, a desfrutar das belezas da natureza. Obrigado, Pai, por esse planeta perfeito, com uma natureza exuberante. A cada flor, a cada bichinho, a cada animal, a cada árvore. Cada vez que olhamos pela natureza, nós temos a certeza do amor de Deus por cada um de nós. Pai, que possamos ser gratos pela nossa vida, por todo o aprendizado que nós escolhemos passar aqui nessa encarnação. Que nós possamos ter sempre o Mestre Jesus como espelho para seguir a nossa caminhada. Que possamos todos os dias, Pai, agradecer a nossa vida. Pedimos, Pai, e equipe espiritual que possa fluidificar a água de cada um de nós, colocando nessa água os elementos necessários para equilibrar o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Que esse amor possa envolver todo esse planeta. E se nós soubermos de alguém que precisa de um pouquinho mais de amor, vamos imaginando essa pessoa sendo abraçada nesse momento. Que esse amor envolva também todas as religiões, todas as casas espíritas, todos aqueles que buscam o conhecimento através do Mestre Jesus. E aqueles que ainda não acreditam, que possam ser tocados pelo amor do Cristo. Que esse amor fortaleça a nossa vida, Pai. Que nós possamos sempre nos lembrar que nunca estamos sozinhos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve conosco hoje. Foi uma conversa gostosa, espero que vocês também tenham gostado, que possa ter esclarecido algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, é só mandar mensagem pra gente, que a gente tenta responder na medida do possível. E lembrando que a gente vai colocar a caixinha com essa novidade, que é... você nos ajuda a fazer o Evangelho da semana que vem. Então, que Deus abençoe vocês, que tenham um final de semana maravilhoso e fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.